A partir deste momento estaremos transmitindo para o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz, palestra realizada por Domingos Sávio, Ominga. Boa noite, ouvintes da Rádio Ponte Nova. É uma alegria muito grande estarmos aqui presentes. Primeiramente, gostaríamos de agradecer pelo espaço cedido pela rádio ao grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz para falarmos um pouquinho do Evangelho de Jesus sob a luz da doutrina espírita. O Evangelho que escolhemos para essa noite está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 25 e 26. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Observai os pássaros no céu. Eles não semeiam, nem ceifam, nem fazem provisões nos celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial os sustenta. Essas palavras de Jesus, tomadas ao pé da letra, seria a negação de toda a previdência e de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso da humanidade. Pois se todos nós ficássemos sem o trabalho, como seria a nossa vida? Com certeza, estaríamos até hoje no primitivismo, pois é através do trabalho que conseguimos o nosso progresso, é através do trabalho que nós alcançamos nossos avanços tecnológicos que tanto têm ajudado a toda a humanidade. Mas o que é trabalho na realidade? Segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 675, trabalho é toda ocupação útil. Então todos nós que estamos fazendo um trabalho que está sendo útil para alguém, com certeza nós estamos trabalhando, segundo nos fala Kardec. E Jesus também no Evangelho de João fala o seguinte: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então toda a espiritualidade superior, com certeza, o tempo todo está trabalhando. Jesus, em todo o seu Evangelho, ele sempre nos falou palavras de ânimo e muitas vezes utilizou das parábolas, das figuras de linguagem para nos mostrar de eventos pitorescos a palavra espiritual que existia através das suas conversas com seus discípulos, das suas conversas com seus apóstolos. E com certeza, todos nós, há 2000 anos, estamos estudando as palavras de Jesus para que possamos assimilá-las e, acima de tudo, colocarmos no nosso dia a dia. Então, Jesus, nessa parte do Evangelho, ele quis nos dizer, ele quis dar uma força para que nós possamos ter confiança no que Deus está preparando para cada um de nós. Se Deus provê as necessidades para os animais, para as plantas, por que então Deus não iria prover as nossas necessidades? Então Jesus fala de uma prova alegórica, de uma forma poética, que a providência divina está aí. Muitas vezes somos nós que nos afastamos de Deus e muitas coisas na nossa vida não acontecem do jeito que nós gostaríamos que acontecesse. Mas Jesus deixa bem claro para nós que é necessário sim o trabalho, não devemos ficar parados. Mesmo porque, se realmente observarmos os pássaros no céu, nós iríamos ver que eles trabalham muito. Vemos aí o João de Barro, a dificuldade que ele tem, o trabalho que ele tem para construir a sua casa. As aves migratórias que voam centenas, milhares de quilômetros para copularem, para terem seus ninhos. Então existe, meus irmãos, toda uma energia em volta de nós nesse momento que estamos passando. É necessário nós mudarmos essa vibração. Então Jesus com certeza quis nos dizer nessa parte do Evangelho que não devemos desanimar, que devemos confiar na providência divina. Nós sabemos que existe um Deus misericordioso, justo e infinitamente bom, que é necessário nós melhorarmos a nossa sintonia para que possamos entrar em contato com esse Deus. Nós somos filhos de Deus, mas é muito importante, cada um de nós, realmente nos sentimos como os filhos de Deus. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
basta a cada dia o seu mal, continuou nos falando Jesus. Então Jesus aqui claramente nos fala da ansiedade. Isso mesmo, a ansiedade, caros ouvintes. Há 2000 anos atrás, Jesus já estava dando dicas como devemos fazer diante da crise de ansiedade. Não se sinta sozinho. A ansiedade, segundo alguns estudos científicos, está entre de 10 a 20% da população mundial. E a ansiedade como patologia, a ansiedade como doença. Nós podemos dizer que nós, seres humanos, é comum a gente ter um pouco de ansiedade, faz parte da nossa vida ter um pouco de ansiedade. Imagine bem uma ovelha que está no pasto, se ela sentir a presença, se ela sentir o cheiro do lobo e ela não ficar ansiosa, ela não ficar atenta, o que iria acontecer com ela? Então é uma questão de preservar a própria vida. O que acontece com a ovelha quando ela sente a presença do lobo? Ela fica esperta e ela faz duas coisas: ou ela foge para preservar a sua vida, ou ela luta para preservar a vida. Com a gente acontece um pouco diferente. Nós projetamos para o futuro alguma situação que estamos realmente inseguros, ficamos muito preocupados com essa situação. Normalmente essas situações demoram para acontecer, nós ficamos o tempo todo nos martirizando por causa dessa situação que ainda não aconteceu. Só que acontece uma coisa conosco: o nosso cérebro não sabe disso e começa a ter algumas sensações. É a resposta do corpo para a nossa ansiedade. Que sensação que nós temos? Taquicardia, sudorese, tonturas, são fenômenos somáticos, dor de cabeça, dor de estômago. E quando nós chegamos na situação, nós estamos muito para baixo devido à nossa ansiedade. Muitas vezes são sensações vagas que temos de algo desagradável que irá acontecer. É um estado aflitivo realmente, principalmente caracterizado pelo nosso sentimento de insegurança. A Federação Espírita Brasileira nos dá uma frase muito interessante que dá para a gente colocar nessa noite, falando o seguinte: que frequentemente a nossa aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, porque projetamos para o futuro ocorrências menos felizes que em muitos casos não se verificam como supomos e na maioria das vezes nem chega a surgir. Então o que acontece conosco? Que nós sofremos por antecipação, nós sofremos sem o fato acontecer. E quando chega o fato, na realidade, é uma coisa à toa, passou e nós nem percebemos. Mas nós sofremos esse período todo. Então Jesus continua no seu Evangelho dando dicas para que nós possamos colocar no nosso dia a dia. Então ele fala: não vos inquieteis com o dia de amanhã, para cada dia basta o seu mal. A questão, muitas vezes da nossa vida, nós procuramos ansiedade que não tem necessidade. Nós vivemos atormentados na conquista e obtenção de bens materiais para que possamos preencher o vazio que existe na nossa vida. E nunca conseguimos, nunca iremos saciar nossa sede, porque depois de um desejo realizado, o outro desejo aparece. Nós nunca iremos preencher esse vazio que temos. Então é necessário nós deixarmos de lado essas preocupações que temos sem necessidade. Eu só vou ser feliz se eu conseguir comprar um carro do ano. Eu só vou ser feliz se eu tiver um sítio. Eu só vou ser feliz se eu tiver um celular de última geração. Então nós criamos necessidade para a gente que não precisa, que nós conseguimos viver muito bem sem essas necessidades. Outras vezes nós temos ansiedade porque não dominamos a situação. Esse momento que Ponte Nova está vivendo, que o Brasil, na realidade, que o planeta todo está vivendo, é uma situação muito ruim, porque nós não sabemos o que irá acontecer no dia de amanhã. Então nós estamos sofrendo a partir de hoje para todos os dias. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Temos então
que entender essa situação, temos que ser claro conosco mesmo. Vamos viver um dia de cada vez. Jesus, então, nos traz o Evangelho há 2000 anos, ensinando qual a prática que devemos fazer para controlar a ansiedade. E uma das medidas que Jesus nos fala é a prece. Nós podemos dizer que a prece é uma medida profilática, preventiva para a nossa aflição, para a nossa ansiedade. Mas é necessário nós estarmos com o coração puro para fazer uma boa prece. Jesus nos fala, vigiai e orai. Ele fala primeiro para vigiarmos os nossos pensamentos, para que possa sair realmente uma oração boa. Porque qual oração é que irá sair de um coração cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de mágoa? Então é necessário nós primeiramente tranquilizarmos o nosso coração, ter a consciência tranquila para que possamos realmente elevar o nosso pensamento ao plano maior e estar em sintonia com os mentores do espaço. Queremos também falar que é muito importante para todo cristão, seja ele espírita, evangélico, católico, umbandista, devemos fazer o culto do Evangelho do lar. Deveria ser não só um dever, mas deveria ser uma obrigação de todo cristão fazer o culto do Evangelho do lar, pois através das claridades que o Evangelho de Jesus irá nos trazer, com certeza a nossa vida irá mudar. A coisa funciona mais ou menos assim. No nosso dia a dia, o tempo todo nós pré-julgamos, nós fazemos julgamento das pessoas, o tempo todo nós estamos condenando as pessoas. Aí chega a noite, abrimos a Bíblia e vemos Jesus falando da mulher adúltera, falando que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aí nós lembramos que durante o nosso dia a dia, durante o dia, nós fizemos pré-julgamento das pessoas. E mais adiante Jesus nos fala que devemos perdoar 70 vezes 7. Então, através das claridades que o Evangelho nos traz, todo cristão deveria, no mínimo, uma vez por semana, fazer o estudo do Evangelho em casa. Nós devemos entender que nós não podemos fugir do convívio das pessoas. Muita gente quer fugir achando que fugindo irá sair dos seus problemas. Na realidade, aí sim vem o medo, aí vem a ansiedade, vem a síndrome do pânico e vem a depressão. Se chegarmos a esse estágio, meus irmãos, nós devemos procurar ajuda. Ajuda nas igrejas, nos centros. Devemos procurar ajuda de profissionais, de médicos, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas. Isso tudo existe é porque Deus permite. Então nós devemos procurar ajuda, devemos ter a humildade e procurar ajuda. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o teu mal. É isso que Jesus trouxe para nós. Nós ficamos preocupados realmente com a situação que estamos vivendo. Nós devemos ficar ocupados. Vamos nos preocupar, vamos nos ocupar com o dia de hoje, com o que está acontecendo hoje. Amanhã será a preocupação de amanhã. Esse dia de hoje é tão importante que ele chama presente. Olha que interessante. Deus concede para nós, todos os dias da nossa vida, um presente, uma página em branco que nós possamos escrever do jeito que a gente quiser. Nessa situação que estamos vivendo, é necessário nós tentarmos mudar a sintonia, porque está sobre o mundo, sobre o Brasil, uma nuvem negra, uma egrégora de pensamentos negativos, de pensamentos distorcidos. Onde que está a nossa confiança em Deus? Onde que está a nossa fé? É necessário, meus irmãos, nós fazermos essa transformação. E essa transformação, primeiro, exige força. Nós temos que buscar forças para conseguir passar por esse momento que estamos passando na humanidade, por essa crise de saúde que estamos tendo. Tudo no universo está em movimento. Nós devemos buscar força aonde? Buscar força no Evangelho.
buscar força nas palavras de Jesus, buscar forças nos cultos que temos a oportunidade de participar. O mundo inteiro está em movimento, a Terra está girando em torno de si mesma, que por sua vez está girando em torno do Sol. O Sol está girando junto com a galáxia, e a galáxia está girando junto com o universo. Então todos nós temos essa força dentro de nós, latente. Nosso coração bate o tempo todo. Mas para ter essa força é necessário termos coragem para mudar o nosso pensamento, mudar o nosso sentimento. Buscar no Evangelho de Jesus exatamente essa força para que possamos transformar a partir de hoje. Elevar o nosso pensamento, acreditar que existe um Deus grande, misericordioso, justo e bom, que está olhando por nós. Se essa situação que estamos passando hoje é porque nós somos merecedores, e com certeza todos nós sairemos dessa situação mais forte do que estamos hoje. É necessário, meus irmãos, então, nós termos fé, nós acreditarmos que existe esse Deus. Mas acreditar é muito pouco. Na realidade, fé é ter fidelidade às coisas de Deus, é ser fiel ao Evangelho de Jesus. Quando estamos praticando o Evangelho, quando estamos com convicção que existe um Deus, nada disso que está passando irá nos afetar, pois sabemos que nem a morte existe uma mudança de plano, uma mudança de estágio de vida, porque a vida continua. Essa foi realmente uma das grandes mensagens de Jesus, Ele trouxe para cada um de nós, que a vida continua. Vamos viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida, com os nossos familiares, nos alegrando, compartilhando. O ontem, meus irmãos, já passou, não existe mais. O amanhã ainda está por vir. Vamos centralizar nas coisas que estão acontecendo hoje, elevar o nosso pensamento para passar por essa situação com bastante tranquilidade. O ontem é apenas um sonho, amanhã apenas uma visão, mas um hoje bem vivido, pautado dentro do Evangelho de Jesus, irá fazer de cada ontem um sonho de felicidade, de cada manhã uma visão de esperança. Então, quando Jesus nos fala, observai os pássaros nos céus, de repente Ele está falando para a gente observar mesmo, olhar a natureza que está ao nosso redor, olhar os pássaros que estão nas árvores, que muitas vezes passamos pelas ruas, não observamos essa natureza. Nós olhamos muito para o chão, olhando as pedras que tem no nosso caminho, mas nós somos incapazes de levantar a cabeça e olhar a maravilha que Deus deixou para todos nós. Esse, meus irmãos, é o recado que gostaríamos de deixar essa noite para todos os ouvintes da Rádio Ponte Nova. Novamente vamos elevar o pensamento ao plano maior, agradecer a Jesus por essa oportunidade e pedir aos mentores do plano maior que possa estar nos amparando, possa estar nos intuindo nesses dias de perturbações que todo o planeta está passando, que todos nós possamos fazer a nossa parte, elevando o nosso pensamento com muita paz, com muita tranquilidade, pedindo a Jesus que possa estar conosco na nossa casa, junto com nossos familiares, para que ficamos mais calmos, mais tranquilos, deixar tudo acontecer dentro do que está programado pela espiritualidade maior, mas acima de tudo, façamos a nossa parte. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz.